às vezes complexo, ele age do jeito dele, da maneira dele. E se ele te escolheu? E se ele te escolheu? Está escolhido. Existe uma palavra que o apóstolo Paulo ele falou aos seus discípulos em Coríntios, que estavam vivendo um momento de divisão, de carnalidade. A cidade de Corinto era uma cidade famosa, onde o comércio era muito forte, onde a filosofia grega imperava naquele lugar. E não é diferente de hoje. O se importar com status, posição, como acontece hoje em dia. Eles também se importavam com status, com posições. Betão tá fazendo o quê, Betão? Vem para frente. Meu Deus, fala assim, pessoal. Betão, vem para frente. Isso. Amém. E interessante que essa igreja, ela recebeu todos os dons do Espírito. Não existe nenhuma igreja que Paulo fala que recebeu como a igreja de Coríntios. Só que eles chegaram num estágio em que a carnalidade entrou em ação. Chegou um estágio que eles estavam dizendo, uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Cristo. A divisão tinha se instalado na igreja. Então Paulo, como pastor, como evangelista, como mestre, como pai na fé, ele entrou em ação com o que Deus deu a ele. Interessante que Paulo, a gente vai ler esses versículos e a gente vai perceber que Paulo ele poderia agir de uma maneira diferente, porque ele tinha aqui dentro, desde criança, ele foi preparado e foi treinado para estar entre os melhores. Mas ele não agiu desse jeito, para que a palavra da cruz ela não fosse menosprezada, para que as pessoas não se apoiassem na sabedoria humana. Olha o que Paulo fala. No capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 25, Paulo diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Em Deus não há loucura, irmão. Ele falou desse jeito, ironizando. Porque ele dizia que a palavra da cruz, Deus escolheu pregar, que as pessoas falassem da cruz, que o herói da fé, ele morreu crucificado. Na lógica humana, quando nós assistimos filmes hoje, a gente fica triste quando o ator principal ele morre. Quando o herói, quem já assistiu o filme aqui? Acho que todo mundo, né? Quando o herói principal morre, como é que a gente fica? Pô, rapaz, o cara morreu, fica sentido, né? Na época não era diferente. Tinha grandes histórias, grandes líderes, grandes guerreiros, e não era diferente. Ouvi que o Salvador morreu numa cruz, ao lado de ladrões. Não entrava na lógica humana. Como é que uma pessoa que morreu completamente ensanguentada recebeu um nome que está acima de todos os nomes? Que por causa daquela morte, dele ter se entregue daquele jeito, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Que ele ressuscitou. E coisas semelhantes a essa. As pessoas naturais não vão entender, nunca vão entender. Ainda que elas queiram, ainda que elas leiam, ainda que elas insistam, ainda que elas façam hermenêutica perfeita. Não entra na cabeça. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Não entende as coisas espirituais. Quem entende as coisas espirituais são os espirituais. Os homens naturais não conseguem compreender. Ainda que queiram, ainda que insistam, ainda que estudem, não entra na lógica humana. E, continuando, Paulo diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, ele falando diretamente com seus filhos na fé. Irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você é uma dessas coisas.
E ele continua dizendo assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que não são, que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Só para te contextualizar, no versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Quando Paulo ele fala sobre isso, se você olhar aqui no nosso meio, quem aqui estudou na melhor escola do Brasil? Levante a mão. Quem aqui nasceu em um berço de ouro? Quem aqui frequentou os melhores ambientes do mundo? Quem aqui estudou aos pés de pessoas extremamente sábias, inteligentes, doutores, desde a tenra infância? Quem foi que teve os melhores professores aqui, do Brasil ou do mundo? Quem foi que cresceu nesse ambiente aqui? Ninguém. Quem foi que obteve os melhores trabalhos de ganhar milhões aqui? Ninguém. Paulo está dizendo assim, ó: são raros os que Deus chama que são muito sábios, que são poderosos. Por exemplo, Moisés. Moisés ele teve uma educação extremamente elitizada. Ele foi criado como um príncipe no Egito. Ele teve a melhor educação daquela época. Por quê? Ele era filho da filha de Faraó. Ou seja, ele provou do melhor. Deus usou isso para que ele se tornasse o legislador do povo dele. Agora, a gente sobrevoa um pouco mais de tempo, vemos Daniel, também da nobreza, que foi treinado desde criança, ele fazia parte da nobreza. Foi levado para o reino de Nabucodonosor, para o império de Nabucodonosor, e foi preparado durante 3 anos para servir na corte de Nabucodonosor. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel desde a infância. Paulo ele tinha condição, a família de Paulo ele tinha condição financeira. Por isso ele estudou aos pés de Gamaliel, doutor da lei, cujo avô já era famoso. Ou seja, Paulo ele teve uma educação fora da média naquela época. Mas comparado a todos os outros, a gente percebe que nas Sagradas Escrituras a maioria não era nada. Era desprezível pelos seus. Paulo fala sobre isso. E quando nós lemos no Velho Testamento, nós vamos detectar isso. Quando nós vimos a história de Davi. Quem era Davi, Gabi? Você lembra? Um menino desprezível, desprezado pelo próprio pai. Esquecido pelos irmãos. E Deus fez ele se tornar rei de uma nação. Governar uma nação. A nação que Deus escolheu. Olha Gideão, que se considerava o menor da sua casa, o menor da sua família. O que Deus fez? Com que 300 homens, para que a glória não fosse do homem, para que todos percebessem e entendessem que aquela vitória veio da parte do Senhor. Com 300 homens venceu um exército de milhares de pessoas. Quando nós vemos a história de Pedro, um pescador rude, iletrado, prega e 13.000 almas se convertem. João, pescador, escreve o livro de Apocalipse, recebe revelações sobrenaturais, escreve o Evangelho, escreve várias cartas. Pessoas que não tiveram educação elitizada, pessoas que não tiveram o melhor, e Deus chamou, os escolheu e fez eles andarem com Jesus, porque Jesus era a personificação de Deus na terra. Sabe, o Filho de Deus, ele era a imagem, ele era a semelhança de Deus. Ele refletia a Deus. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava com Deus desde o princípio. Jesus era a sabedoria, e esses homens, os apóstolos, andaram com Jesus.
De tal maneira que quando eles começaram a disputar no templo, os sacerdotes com aqueles homens extremamente sábios, inteligentes, doutores da lei, todo mundo ficou assim, estarrecido, impressionado, e se questionando: que sabedoria é essa que esses homens têm? Porque descobriram que eles eram iletrados, que eles não estudaram, que eram homens rudes. E eles reconheceram que aqueles homens andaram com Jesus. Ou seja, eles estavam refletindo Jesus nas palavras, na atitude, na postura. Que ousadia é essa? Um homem iletrado, que não teve estudo devido, falando com essa sabedoria, falando com esse entendimento, disputando com eles e se sobressaindo em sabedoria, em entendimento e graça. Nós vimos isso no livro de Atos. Quando eles são pegos, as pessoas se questionam: Larissa, de onde vem essa sabedoria de Deus? Foi o que Deus fez com todos esses homens que ficaram registrados aqui nas Sagradas Escrituras, que não eram nada, que não eram ninguém, que eram se considerados a escória do mundo, que ninguém queria por perto, sabe? Prostitutas, publicanas, que naquela época eram desprezíveis, que ingressaram no ministério de Jesus, que começou a seguir Jesus, que começou a abandonar suas velhas práticas e deixou que Jesus fosse Senhor da vida deles. E Jesus começou a direcioná-los, começou a acrescentar a eles sabedoria, entendimento, discernimento, graça, instrução. Jesus começou, acredito eu, o maior e mais intenso período de mentoria na vida daqueles homens e mulheres. Porque o que eles iriam fazer, irmão, era necessário, porque eles não tinham. Eles não tinham a capacidade de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Só que Deus, Ele preparou o melhor de todos para instruir aqueles homens. E ainda assim eles erraram. Ainda assim eles sentiram medo. Ainda assim eles retrocederam. Ainda assim Pedro negou. Ainda assim Judas traiu. Ainda assim, no momento mais necessário, que Jesus gostaria da ajuda deles, e Jesus pediu ajuda deles, eles não conseguiram ajudar Jesus com oração, eles dormiram. Ainda assim, irmão, Jesus voltou, depois que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi até eles, e chamou todo mundo, deu as orientações, e disse: agora faz aquilo que vocês foram chamados para fazer. Jesus fala para Pedro, aquela pergunta que todos nós conhecemos: Pedro, tu me amas 3 vezes. Nós acreditamos que foi para trazer cura sobre o coração e a vida de Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E ficou decepcionado porque negou o mestre dele 3 vezes. E a Bíblia diz que aqueles que negam a Jesus diante dos homens, Jesus também os negaria diante do Pai. Ou seja, o fim de Pedro seria, irmão, se não houvesse arrependimento, o fim é aquilo que Jesus disse, e assim envergonhar dele diante de Deus. Aquele homem que conviveu com Jesus 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. E às vezes você se acha pequeno. Às vezes você acha que não tem nada. Às vezes você acha que tem pouco. Às vezes você acha que não tem como ajudar, como fazer. Às vezes diante de pessoas que têm muito, você se sente até às vezes intimidada. É assim que Deus confunde os sábios dessa terra, dessa era. Sabe aquele que não é nada, falando com a sabedoria fora do comum, com o entendimento que os doutores, distorcendo, lendo, destrinchando, não conseguiram. Aí uma pessoa analfabeta, uma pessoa que às vezes só conseguiu entender as Sagradas Escrituras ouvindo porque não sabia ler, fala com a sabedoria que eles não têm. É revelado a essas pessoas coisas que eles não conseguiram enxergar nem perceber. Quantas vezes você já soube de casos que Deus fez isso com pessoas? Pessoas que não tinham estudo e falavam na sabedoria, no conhecimento, no entendimento fora do comum. Pessoas que venceram guerras, que venceram batalhas. Pessoas que impuseram as mãos sobre outras e essas foram curadas e saradas. Para confundir os sábios e poderosos dessa época. Jesus, Deus, Ele decidiu que fosse assim. Por quê? Para que ninguém se gloriasse.
Para que ninguém dissesse, foi as minhas forças, foi o meu braço forte. Foi eu que consegui porque eu fiz, porque eu isso, ou porque eu aquilo. Se lembra de Nabucodonosor? Foi o imperador mais poderoso que já existiu na terra. Daniel falou com ele que quem tornou ele o imperador mais poderoso da terra foi Deus. E Deus deu a ele uma visão que um dia ele ia se gloriar, ia roubar a glória para si. E ia pagar o preço por isso. Quando ele decidiu fazer isso, o entendimento e o conhecimento que ele tinha foi tirado dele. E ele começou a andar como um animal. Sem entendimento, sem conhecimento. Deus prova, irmão, e provou nas Sagradas Escrituras e durante a história. Assim como está escrito em Salmos, no capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus continua no governo de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Você pode dizer, mas Fred, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu não tenho estudo, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. E inventar um monte de desculpa para Deus. Eu te digo, os que estavam aqui nas Sagradas Escrituras também inventaram essas desculpas para Deus. Moisés já estava 40 anos afastado dos palácios. Estava cuidando das cabras do seu sogro no deserto. Já não tinha mais aquele contato com aquele ambiente requintado. Ele disse a Deus, Deus, eu estou pesado de palavras. As Sagradas Escrituras dizem que ele era poderoso em palavras. Mas ele foi dizer para Deus, Deus, eu sou pesado em palavras. Gideão, eu sou menor da minha casa. E outros, Deus, quem sou eu? Deus, o que sou eu? Deus, o que sou eu? Deus, o que sou eu? Deus, eu não mereço. Pedro falou, Jesus, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Isaías disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus transformou a vida de cada um desses homens. Ezequiel não, Ezequias. O rei Ezequias. Sabe, ele vivenciou coisas extraordinárias em Deus. Um dia ele se orgulhou, foi abatido, ficou fragilizado, se arrependeu, se voltou para Deus. Depois caiu na cama enfermo. Um rei, sabe o que ele faz? Aquilo que todos nós devemos fazer sempre que precisarmos. Ele virou o rosto para a parede e disse, Deus, eu fui fiel a Ti. Eu levei o Teu povo a Te adorar. E começou a chorar diante de Deus. Ele estava dizendo, Deus, eu vivi a Tua palavra. O que eu pude fazer, Deus, eu fiz. Ele errou, ele tropeçou também. Mas ele foi até Deus e dizer, Deus, em outras palavras, tem misericórdia da minha vida. Porque se ele descesse a sepultura, como Davi falou, se eu descer a sepultura, Deus, não tem mais como te glorificar. Não tem mais como te exaltar. E começou a chorar, e se arrepender, e começou a dizer, Deus, vem. Essa parte é conjectura da minha parte, mas ele começou a orar a Deus. E chorar diante de Deus. E Deus faz com que o mesmo profeta que ameaçou ele de morte, voltasse e dissesse, você vai ter 15 anos a mais. E nós vemos isso na história, irmão. Sabe por que Paulo, sabe por que Pedro, João, sabe por que Tiago, sabe por que esses homens ficaram com o nome registrado nas Sagradas Escrituras? Porque eles decidiram usar aquilo que Deus deu a eles. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Ainda que pareça ser pouco, aos seus olhos. Para outros, pode trazer cura, pode trazer libertação, pode trazer salvação. Você pode achar pouco, mas esse pouco que Deus te deu, pode trazer cura a muitas vidas que precisam ouvir, sentir, sabe, a sua oração, a sua intercessão, o seu clamor, as suas palavras, o entendimento, a graça que Deus colocou no seu coração. Quando Paulo ele diz, Deus ele confunde as coisas sábias, os poderosos dessa época, fazendo com que aqueles que não são nada
sejam. Aqueles que não são ninguém, nem na lógica humana chegaria. Davi fazia com que se tornasse o rei mais famoso da terra. Até hoje, várias pessoas falam de Davi. Até hoje, Deus fez o nome dele grande na terra. Abraão, um velhinho, porque decidiu acreditar em Deus. Deus fez com que ele se tornasse o pai de uma multidão de filhos, porque ele decidiu acreditar, irmão. Então, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, ó. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, ó. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você, Isadora. Deus conta com cada um de nós, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, essas brigas, essas divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Quem foi que morreu por vocês? Quem foi crucificado? E a gente não é diferente dos dias atuais. As guerras, as lutas, as aflições, as críticas, as perseguições que você e eu passamos, as dúvidas, as incertezas, o medo, a vontade de chorar, a vontade de desistir, a vontade de parar. E Deus quer que você prossiga, irmão. Porque Ele estará do seu lado. Ele será a sua sombra e a sua direita. A guerra vai vir, a luta vai vir, a adversidade vai vir. Se você perseverar e insistir, Deus pode fazer com que aquilo que Ele te deu alcance muitas vidas. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento.